Existe um componente que, se parasse de funcionar em todos os aparelhos do mundo nesse exato momento, poderia gerar um caos instantâneo e total na Terra. Você iria tentar ligar sua TV e não veria resposta. Seu celular simplesmente pararia de funcionar, nem mesmo acender na tela. E caso sua dúvida fosse que ele estivesse descarregado, o carregador também não funcionaria. Semáforos, painéis solares, internet, comunicação digital, automóveis, nem mesmo as lâmpadas da sua casa iriam acender. Mas afinal, que componente é esse que é tão crucial para o nosso dia a dia? O nome desse componente é o diodo semicondutor. O diodo tem dois terminais, o anodo e o cátodo. Sua principal função é permitir que a corrente flua em um único sentido, do anodo, que é o positivo, para o cátodo, que é o negativo. O cátodo possui uma listra, auxiliando na hora de visualizar o polo negativo. Tendo isso em vista, sabemos que o diodo é um componente polarizado. Para facilitar a compreensão, pode-se imaginar o diodo como uma válvula de retenção. Quando a tensão é aplicada no sentido correto, de anodo para cátodo, a corrente flui normalmente. Já quando a tensão é aplicada no sentido reverso, de cátodo para anodo, o diodo oferece uma alta resistência, bloqueando o fluxo da corrente. O diodo é feito de material especial chamado semicondutor. Diferente dos materiais condutores, como o cobre, que possui uma baixíssima resistência, ou dos materiais isolantes, como a borracha, que possui uma alta resistência, os semicondutores estão ali no meio termo, como o silício ou o germânio, que são os materiais mais utilizados nos diodos. Essa característica do semicondutor faz com que se exija uma tensão mínima para que o diodo comece a produzir corrente, que é cerca de 0,7 volts para o silício. A partir desse ponto, a corrente não aumenta de forma gradual, mas sim de maneira exponencial, gerando calor, o famoso efeito Joule. Isso significa que um pequeno aumento na tensão pode gerar um enorme salto na corrente, podendo queimar o diodo em um piscar de olhos. É por causa dessa característica que os diodos quase nunca são utilizados sozinhos. Se você ligar um diodo direto em uma bateria, ele vai queimar na mesma hora. Para proteger o circuito e o próprio diodo, nós utilizamos um resistor em série. O resistor age como um limitador de corrente, garantindo que o diodo receba a quantidade exata de energia para funcionar sem se danificar. Nós calculamos o valor desse resistor utilizando a lei de Ohm, levando em conta a queda de tensão no diodo, assim como fizemos em nossos exercícios durante nossas aulas. Vamos observar isso acontecendo na prática. Nesse circuito montado em um protoboard, nós temos um diodo, um resistor, fazendo o papel de regular a corrente, e um LED, sinalizando se a corrente está sendo conduzida ou não. Ligando o circuito com a polarização correta, com positivo em anodo e negativo indo para o cátodo, a corrente flui normalmente, acendendo o LED. E com base no que nós vimos, se nós invertermos esse diodo, obviamente ele não deverá conduzir corrente, certo? Vamos testar. Exatamente como esperado. No sentido contrário, o LED apresentou uma alta resistência e impediu a passagem da corrente. Uma das aplicações mais importantes dos diodos são nos retificadores, que convertem a corrente alternada da nossa tomada para a corrente contínua que os eletrônicos precisam. Se pensarmos um pouco, somente o diodo já faz a retificação de meia onda, já que ele só permite o fluxo de elétrons em uma única direção, fazendo com que a senoide de uma corrente alternada se torne em uma corrente contínua pulsante. Mas essa corrente pulsante ainda não serve para alimentar a maioria dos eletrônicos, pois ela ainda tem muitos picos e tem intervalos muito grandes. E é aqui que entra uma combinação muito inteligente, que é a ponte retificadora. Combinando 4 diodos em uma configuração específica, conseguimos inverter a parte negativa da onda, criando uma corrente pulsante em apenas um sentido, mas com o dobro de picos. Porém, ainda assim, a corrente não é perfeitamente contínua. E para resolver isso, é nesse momento que utilizaremos o capacitor.
ele funciona como uma espécie de reservatório de energia. Ele carrega nos picos da onda e descarrega nos vales, suavizando a corrente e deixando ela mais estável, quase como uma energia de uma bateria. Essa combinação da ponte retificadora mais o capacitor é a base de praticamente toda a fonte de alimentação que você tem em casa, de carregadores e fonte de computadores. E é exatamente isso que acontece dentro de uma lâmpada LED comum. A energia da nossa tomada vem em corrente alternada, mas o LED, que é um diodo, só funciona em corrente contínua. Por isso, a lâmpada tem um pequeno circuito, chamado de driver, que utiliza uma ponte retificadora e, em seguida, um ou mais capacitores para suavizar essa corrente, garantindo que o LED não pisque e sua luz seja constante. Mas espera aí, se o LED também é um diodo, por que ele emite luz? Como falamos anteriormente, o diodo comum tem como semicondutor o silício ou o germânio, que geram calor. Já no LED, os semicondutores são uma mistura de elementos químicos que maximizam a emissão de fótons como principal forma de dissipar energia. Mas o mundo dos diodos é muito mais vasto. Existem outros tipos de diodo, como o diodo Zener, o Scott, o diodo túnel, o fotodiodo, o diodo de potência, diodos laser e dentre outros. Uma curiosidade interessante é que em laboratório, cientistas já criaram o diodo supercondutor. Em teoria, ele permite a passagem da corrente elétrica em um único sentido, mas sem nenhuma resistência e sem nenhuma perda de energia. O desafio é que essa tecnologia só funciona em temperaturas extremamente baixas, mas se um dia ela puder ser usada em temperatura ambiente, a eletrônica, como conhecemos, vai mudar completamente. Então, da próxima vez que você carregar seu celular, ligar sua TV ou acender uma lâmpada, lembre-se desse pequeno componente, que com sua simples função é fundamental para o mundo da eletrônica moderna.